Capítulo 9. César, de 100 até 44 a.C. 4. A conquista da Gália. Na primavera de 58 assumiu César o governo das Gálias Cisalpina e Narbonense, isto é, do norte da Itália e do sul da França. Ariovisto entrará na Gália com 15.000 guerreiros germânicos, a pedido de uma tribo em luta com outra. Deu a tal tribo a ajuda reclamada e ficou por lá, com a ideia de dominar todo o nordeste do país. Uma das tribos da região, os Edos, pediu socorro aos romanos em 61 e o Senado autorizou o governador da Gália Narbonense a proporcioná-lo, mas ao mesmo tempo arrolou Ariovisto entre os chefes amigos de Roma. Entre mentes, 120.000 germânicos cruzaram o Reno, estabeleceram-se em Flandres e de tal modo fortaleceram Ariovisto que ele passou a tratar os povos nativos como súditos e a sonhar com a conquista de toda a Gália. Ao mesmo tempo, os helvécios, centralizados em redor de Genebra, começaram a emigrar rumo oeste, eram 368.000, e César foi avisado de que tencionavam cruzar a Gália Narbonense, de caminho para o sul da França. Das nascentes do Reno ao Atlântico, diz Mommsen, as tribos germânicas estavam em movimento, toda a linha do Reno se via ameaçada. Era um impulso como dos germânicos e francos quando se lançaram sobre o vacilante império dos Césares 500 anos mais tarde. Enquanto Roma conspirava contra César, César conspirava para salvar Roma. À própria custa, e sem ordens do Senado, levantou e armou 4 novas legiões além das 4 de que já dispunha. E enviou um peremptório convite a Ariovisto para que viesse debater a situação. Como era de esperar, o chefe germânico recusou-se. Deputações começaram a chegar a César de muitas tribos gaulesas, pedindo proteção. César declarou guerra a Ariovisto e aos helvécios, marchou para o norte e enfrentou a avalanche helvética numa sangrenta batalha em Bibracte, capital dos Edos, perto da moderna Autun. As legiões de César venceram por pequena margem, e nestes assuntos temos de seguir seus próprios informes. Os helvécios propuseram-se a voltar para a Suíça. César concordou em dar-lhe salvo-conduto, sob a condição de que seu território aceitasse o governo de Roma. Toda a Gália mandou-lhe agradecimentos pelo feito, e pediu-lhe ajuda contra Ariovisto. César enfrentou os germânicos perto de Osteim, 10 milhas a leste do Reno e 160 ao sul de Colônia, e matou ou capturou, diz-nos ele, a todos, 58. Ariovisto escapou, mas veio a morrer logo depois. César tomou como líquido que sua libertação da Gália era também a conquista da Gália, e começou imediatamente a organizá-la sob a autoridade romana, sob pretexto de só assim poder defendê-la de novos ataques germânicos. Muitos gauleses não se deixaram convencer e rebelaram-se, invocando o auxílio dos belgas, poderosa tribo germano-celta estabelecida entre o Sena e o Reno. César derrotou-os nas margens do Aisne e depois, com tal rapidez que não dava tempo de os inimigos se reunirem, lançou-se sucessivamente contra os Suessiones, Ambianis, Nervis e Aduatis, conquistou-os, saqueou-os e vendeu os prisioneiros aos mercadores de escravos da Itália. E um tanto prematuramente anunciou a conquista da Gália. O Senado proclamou a província romana, 56, e o povo comum de Roma, tão imperialista como qualquer general, aclamou o herói distante. César cruzou de novo os Alpes rumo à Gália Cisalpina, ocupou-se com as urgências da administração, refez o exército e convidou Pompeu e Crasso para um encontro em Luca, a fim de planejarem a defesa contra a reação conservadora. Para barrar Domício, os 3 concordaram em que Pompeu e Crasso disputassem o consulado para o ano 55, que Pompeu fosse feito governador da Espanha e Crasso governador da Síria, 54-50, que César continuasse governador da Gália por mais 5 anos e que depois tentasse um novo consulado. Com fundos tirados da Gália, César abasteceu os colegas e amigos para o financiamento das campanhas, enviou a Roma grandes somas destinadas a aliviar o desemprego, a subvencionar seus sustentáculos e prestigiar-se a si próprio com um extenso programa de obras públicas, e de tal modo lubrificou as mãos dos senadores, que o movimento para a revogação de suas leis agrárias morreu. Pompeu e Crasso foram eleitos cônsules e César voltou à tarefa de persuadir os gauleses de que a paz é melhor do que a liberdade. Perturbações explodiram no Reno, abaixo de Colônia.
2 tribos germânicas haviam entrado na Bélgica lá pelas alturas de Liege, e os nacionalistas da Gália procuravam atraí-las para a luta contra Roma. César defrontou os invasores perto de Xanten, 55, fê-los recuar até o Reno e matou os que não se afogaram no rio, homens, mulheres e crianças. Em 10 dias seus engenheiros lançaram uma ponte sobre o grande rio, que ali mede 1.400 pés de largura, e as legiões de César cruzaram-no e penetraram em solo germânico, estabelecendo o rio como fronteira. 2 semanas depois voltava para a Gália. Não sabemos por que nessa ocasião ele invadiu a Bretanha. Talvez levado pela lenda do ouro ou pérolas lá abundantes, ou talvez quisesse apossar-se das jazidas de estanho e ferro para abastecer Roma, ou pensar em vingar-se do auxílio dado pelos bretões aos rebeldes gauleses, ou achou que a dominação romana na Gália devia estar segura de todos os lados. Com uma pequena força atravessou o Canal da Mancha no ponto mais estreito, bateu os bretões não preparados, tomou umas tantas notas e voltou, 55. 1 ano mais tarde cruzou de novo o canal, derrotou os bretões comandados por Cassivelano, chegou ao Tâmisa, obteve promessa de tributos e voltou novamente à Gália. Talvez lhe houvessem chegado notícias de que novas revoltas lavravam entre gauleses. César dominou os Eburones e penetrou novamente na Germânia, 53. De volta, deixou o principal do seu exército no norte da Gália e com o remanescente foi passar o inverno no norte da Itália, a fim de devotar uns meses ao fortalecimento de suas defesas em Roma. Mas em princípios de 52 foi informado de que Vercingetorix, o mais hábil dos chefes gauleses, havia coligado quase todas as tribos para uma guerra de independência. A situação de César tornou-se precária. Tinha a maior parte de suas legiões no norte, dele separadas por um território rebelde. Partiu com uma pequena força através das Cevenas cobertas de neve, rumo ao Verne. Quando Vercingetorix se movimentou para defender aquele passo, César transferiu o comando a 10º Bruto e com uns poucos homens a cavalo varou incógnito toda a Gália de sua norte, alcançou seu exército e imediatamente levou ao ataque. Sitiou, capturou e saqueou Avaricum, Bourges e Senabum, Orléans, massacrou as populações, abasteceu-se com a pilhagem. Depois assaltou Gergóvia, mas os gauleses resistiram com grande energia forçando-o a retirar-se. Os edos que ele havia salvo dos germânicos e desde então tivera como aliados, agora os abandonaram, apossaram-se de suas bases e depósitos em Soissons e prepararam-se para expeli-lo da Gália Narbonense. Foi o ponto mais baixo da sorte de César, que por algum tempo se viu perdido. Jogou tudo no sítio de Alésia, Alise Saint-Reine, onde Vercingetorix reunirá 30.000 homens. Nem bem acabará de distribuir uma força equivalente em redor da cidade, quando soube que 250.000 gauleses vindos do norte marchavam contra ele. César ergueu 2 muralhas concêntricas em redor da cidade, dispondo entre elas as suas forças, e contra essas muralhas o exército de Vercingetorix dentro de Alésia e o de Socorro de fora se atiraram várias vezes, inutilmente. Depois de uma semana o exército de Socorro desorganizou-se por falta de disciplina e víveres e entrou a desintegrar-se em grupos sem forma militar, justamente quando as provisões de César chegavam ao fim. Logo depois a cidade sitiada e faminta rendeu-se, com a entrega de Vercingetorix por sugestão dele próprio. Alésia foi poupada, mas com seus soldados reduzidos à escravidão. Vercingetorix seguiu acorrentado para Roma, onde iria enfeitar o triunfo do vencedor e pagar com a vida o seu anseio de liberdade. O sítio de Alésia decidiu dos destinos da Gália e do caráter da civilização francesa. Acrescentou ao Império Romano um país 2 vezes maior que a Itália e deu aos romanos o mercado de 5 milhões de fregueses. Salvou por 4 séculos a Itália e o mundo mediterrâneo das invasões dos bárbaros e elevou César da beira da ruína a um novo degrau no fastígio do poder, da riqueza e da fama. Depois de mais um ano de revoltas esporádicas, que o general encolerizado castigou com excepcional dureza, toda a Gália se submeteu ao domínio de Roma. Seguro da vitória, César voltou à generosidade dos começos, tratando com tal leniência as tribos que durante a seguinte guerra civil, quando tanto ele como Roma ficaram impotentes para retaliar, não houve nenhum movimento contra os romanos.
Pelo espaço de 3 séculos permaneceu a Gália como província romana, prosperou sob o regime da paz romana, assimilou e transformou a língua latina e fez o canal por onde a cultura da antiguidade clássica se passaria para o norte da Europa. Certamente que nem César, nem seus contemporâneos previram as amplíssimas consequências daquele triunfo na Gália. Ele imaginava ter salvo a Itália apenas, ter dado ao Império uma nova província e forjado um exército. Não suspeitou de que estava assentando os fundamentos como criador da civilização francesa. Roma, que apenas conhecia César como libertino, perdulário, político e reformador, sentiu-se tomada de admiração ao ver que nele também havia um incansável administrador e um general de grandes recursos. E ainda um emérito historiador. Durante suas campanhas, perturbado pelos ataques que sofria em Roma, achou tempo e disposição para memorar suas conquistas nos comentários, cuja precisão militar e desartificiosa simplicidade, a despeito de milhares de milia passum, os erigiram de panfleto partidário em um dos monumentos da literatura latina. O próprio Cícero louvou-os e antecipou a sentença da história. Não são as barreiras dos Alpes nem o caudal do Reno, sim as armas e o generalato de César que eu tenho como verdadeiro escudo e muralha contra a invasão dos gauleses e das bárbaras tribos da Germânia. A ele devemos o fato de que, ainda que as barreiras das montanhas fossem niveladas e os caudais se secassem, manteríamos a nossa Itália fortalecida não pelos baluartes naturais, mas pelas façanhas e vitórias de César. E a isso cumpre acrescentar o tributo de um grande alemão. O fato de haver uma ponte ligando a passada glória da Grécia e de Roma às mais orgulhosas nações modernas, e de ser a Europa ocidental românica e a Europa germânica ser clássica, tudo isto é o trabalho de César. E enquanto a criação de seu grande predecessor no Oriente foi quase totalmente reduzida a ruínas pelas tempestades medievais, a estrutura de César subsistiu através desses milhares de anos, modificadores de tantas religiões e estados.